Olá, retornando então, vamos para a próxima planilha. Aqui ele continua com o mesmo tema, né, de enfatizar e desacentuar utilizando as cores. E aqui ele faz uma proposta de uma série de exercícios para que se sedimente o conhecimento de como manipular essas configurações. Então aqui vamos ver o que a gente pode fazer. Formatar série de dados. Então a gente vem aqui na área do gráfico, botão direito, formatar série de dados. E aqui a gente tem algumas opções, né, quanto à série de dados, de diversas configurações. Uma delas é a parte do preenchimento, que é essa primeiro balde aqui. Ó. Então aqui ele está no automático. A gente pode escolher diversas outras. Como a gente selecionou direto todas as fatias, ele vai configurar todas elas de acordo com o que a gente fizer aqui. Então, se a gente colocar sem preenchimento em todas elas vão ficar sem preenchimento. Preenchimento sólido com uma determinada cor, ele vai ficar todas elas com essa cor. Isso não é recomendável, né? Porque ele não vai dar uma precisão de entendimento no que se refere a esse tipo de gráfico, né? O gráfico de pizza que requer que as fatias sejam diferentes para que se possa visualizar. Mas é uma opção, e a gente utilizou isso no exemplo anterior, onde a gente primeiro configurou todas elas, né, com um determinado preenchimento. Né? A gente usou uma outra técnica, mas a gente pode usar essa pelo menu aqui, né? Colocar um preenchimento sólido e escolher, por exemplo, uma cor cinza para todas elas, uma cor que foi branco, né? Vou colocar o cinza aqui, para todas elas, e dar ênfase a uma determinada cor, a uma determinada fatia. E aí a gente pode, mesmo estando esse menu aqui aparecendo, a gente pode selecionar uma das fatias e alterar a cor especificamente dessa fatia. E ir alterando, né, as cores conforme a necessidade. Ou seja, não utilizar o padrão que eu selecionei opa, aqui agora a Brenda. Selecionei uma outra. Aqui tem que tomar muito cuidado quando se clica para não clicar em outro objeto, porque cada objeto que a gente clica aqui, ó, aqui a gente está formatando os rótulos de dados. Se a gente clica aqui, a gente está formatando a série de dados. Depois da série de dados, se a gente clica novamente numa determinada série, a gente vai formatar só aquela série. Né? Então isso aí é um entendimento que vocês vão ter ao longo da utilização. Tá? Painel formatar série de dados. Deixa eu ver outra coisa aqui que se pode fazer. Ponto de dados. Né? A gente clica aqui com o botão direito. Formatar ponto de dados. Então a gente seleciona primeiro a série de dados, todas, né, todas as fatias. Depois dá um clique para selecionar, por exemplo, só o Mateus. Então fica só essa fatia verde aqui para selecionar. Quando a gente clica com o botão direito, aparece esse menu aqui, ó, formatar ponto de dados. E aí a gente pode eventualmente modificar somente aquele lá, né, com preenchimento em gradiente ou com imagem de textura, por exemplo, né? E aí é de acordo com a necessidade, né? Vocês vão experimentando formatar cada uma dos elementos do gráfico. Outra opção interessante para dar destaque é segurar numa determinada fatia e puxar ela, né, para dar um destaque visual além da cor, a questão do visual, da posição dela. Né? Então a gente pode pegar aqui o Mateus, vamos formatar de novo o ponto de dados, colocar um preenchimento sólido com uma cor amarela. Então aqui é um destaque menor do que o exemplo anterior,
Mas além da questão das cores, temos a questão visual da separação. Então também uma outra forma de dar ênfase e acentuar uma determinada fatia. Ok? A gente encerra esse vídeo aqui e aí a gente se encontra no próximo.